paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez, podendo celebrar a palavra de Deus nesse mês de julho. Estamos aqui estudando, lendo, observando personagem Davi e celebrando nesse mês de julho essa bênção de Deus e também neste ano de 2023 a dependência do Senhor, a maneira como o Espírito do Senhor tem nos dirigido, nos orientado. Que privilégio! Eu quero celebrar com você hoje 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26 e 27. O que está escrito aqui é um reflexo, um efeito do relacionamento de Davi com Deus e do conhecimento de Davi com Deus ou em relação a Deus. Como é difícil às vezes dizer com palavras aquilo que Deus é. A gente copia expressões de outras pessoas que achamos ser equiparável, verdadeiro, legítimo, essas expressões, a fala de outras pessoas. E aqui eu vou liberar para você o que Davi diz acerca de Deus. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. Interessante que quando nós vamos à Bíblia e ver a benignidade de Deus, existem leis espirituais como a que Cristo liberou no Sermão no Monte. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A lei do reino de Deus, ou as leis do reino de Deus, elas têm um efeito, me permita dizer, um efeito bumerangue. Você lança a bênção e a bênção que você lança volta para você também. Porque a estrutura de comportamento, de relacionamento de alguém com Deus mostra exatamente isso. Que quando eu abençoo, a bênção está presente na minha vida. Porém, quando eu amaldiçoo, isso pode ser um problema. Por isso que Davi, quando vai falar acerca de Deus e do comportamento de Deus, como é complicado isso, não é? Você analisar uma pessoa que você conhece e falar sobre o comportamento daquela pessoa. Isso é já complicado. Agora imagine você falar do comportamento de Deus. E falando sobre o comportamento de Deus, sobre a atitude de Deus, Davi demonstra sim um conhecimento muito grande, muito aguçado, muito profundo. E isso é resultado de relacionamento, não é resultado de uma ideia, não é resultado de um pensamento, não é resultado de uma tese, é resultado de andar junto. Se fosse perguntar a você hoje, agora, o que você pode dizer acerca de Deus? A maioria diz: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amigo. Então a gente tem sempre resposta pronta. Agora o Davi sabia dizer quem é Deus em suas ações e reações, não só em relação a ele, mas em relação a outras pessoas e qualquer atitude. Talvez seja porque também ele teve várias atitudes que não foram coerentes com alguém que caminha com Deus. E ele aprendeu. Assim como eu também preciso aprender sempre, e você também. Pena, que triste é quando a pessoa acha que sabe tudo e quando vai analisar-se em relação às outras pessoas, não se analisa as outras pessoas e se coloca sempre num patamar maior. Mas aqui o Davi, quando ele olha para o Senhor, o versículo anterior que eu li, ele diz: me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Então Davi sabe que a atitude de Deus é coerente em retribuição à atitude dele. Então por isso que ele diz que Deus, com o benigno, se mostra benigno. Deus, como um varão sincero, se mostra sincero. A palavra sincera aqui no original é transparente.
Porque daí a gente poderia pensar, então quando alguém não é sincero com Deus, Deus também não é sincero? Não, mas a palavra, a raiz dessa palavra sincero aqui nesse versículo é transparente. Então a Bíblia está dizendo que com o varão transparente, Deus se mostra transparente, ou seja, não tem segredo, não tem coisa alguma em oculto. Como é um preceito de relacionamento entre Deus e quem se relaciona com Ele, que Deus revela propósitos, que Deus revela projetos, está sempre revelando. Este assunto é equiparável àquela expressão: Deus não fala comigo, eu não ouvi Deus falar comigo, mas uma verdade é que Deus está sempre falando, só que Deus não fala só verbalmente, Ele usa vários métodos, várias coisas, várias circunstâncias para falar, para nos enviar uma mensagem. Como o Provérbios diz, por exemplo, se não me engano, 30, se não foi outro capítulo, fala para observar determinados animais e aprender com aquilo que eles fazem em relação à natureza, em relação às oportunidades divinas na vida desses seres, né? Então Deus está sempre falando. O problema é nós pararmos para ouvir e entender o que Deus está falando. Então a Bíblia está dizendo que Davi fala a respeito de Deus, que com aquele que é transparente, Deus também o é. Está falando de relacionamento, está falando de comunicação, de interação. E ele diz então: com o puro te mostras puro. Já que o relacionamento é em santidade, então vamos lá. Mas ele diz aqui: porém com o perverso te mostras avesso. Talvez essa expressão avesso não seja muito coerente com a linguagem de hoje ou conhecida. Talvez seja uma expressão mais antiga. Com o perverso te mostra avesso. Avesso não é simplesmente uma roupa que você veste pelo avesso. É alguém que não compactua, alguém que reage negativamente àquela atitude errada. É alguém que se opõe, é alguém que confronta, é alguém que demonstra claramente que não está concordando e que não se harmoniza com aquela atitude, com aquela fala, com aquele jeito de levar a vida. O detalhe todo é que essa sociedade está tão acostumada e acostumando a não ter parâmetros e cada um age da maneira como quiser. Você sabia que nós chegamos no momento, se você ler o livro de Juízes, no início, Josué, Juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que não havia juízes na terra e cada um agia da forma como entendia ser melhor ou como quisesse agir. Nós estamos nessa época em que os juízes da terra estão frágeis em seus julgamentos e muitos deles vendidos em seus julgamentos. Eu não digo só aqueles togados, eu estou falando em relação a toda a racionalidade de juízo. É sobre isso que eu estou falando. E vivendo nesse momento, a gente poderia dizer que nós estamos piores do que o povo do livro de Juízes, porque nós temos a história que nos ensina que todas as vezes que o povo não submeteu a Deus, ele recebeu o abandono de Deus. E aí vem aquela expressão: as pessoas fazem o que querem, a hora que querem, do jeito que querem, e na hora que precisam, querem Deus. Aonde estava Deus na minha angústia? Onde estava Deus no meu sofrimento? Onde estava Deus que deixou meu pai morrer, minha mãe morrer? Onde estava Deus que me permitiu perder o emprego, capotar o carro, furar os 4 pneus, bater motor, quebrar a caixa de marcha? Onde estava Deus? Deus está no seu santo trono, no seu santo lugar, e Deus está exatamente à distância de cada um de nós, conforme nós nos colocamos em relação a Ele. Não servimos a Deus, não nos aproximamos de Deus, e na hora que nos aperta o calo, queremos o Deus que nós afastamos da nossa vida o tempo todo, queremos Ele presente. Que incoerência é essa? E a palavra então diz que com o perverso te mostras avesso, totalmente avesso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.